Primeira pergunta. Alencar aí, o Alencar não está aqui. O Alencar não está aí. Vamos lá. E a Nilma? Nilma é aquela. Nilma é a chefe. Olá, chefe. Não mudou nada, está igual, o Filipão continua. Esse tempo todo ausente, a Nilma que continua ainda dando partida. Vai, Nilma, continua. É o Fred. O Cone. É o Cone. Primeiro, então. Esse todo dançou. Olá. Tudo bem? Boa noite, boa noite. Como você está? Tudo bom? Estamos com o campeão de postagem aqui hoje. Grande Antônio Jânio. Tudo legal? Tudo bom. Bom, então a Nilma ia fazer uma pergunta. Me fala aqui da horizontal, né? Como esta ocorre horizontalmente, é o período de gerar desordem. Portanto, anular a situação fica apenas vertical, que significa mobilidade absoluta. Daí se conclui que não se pode dirigir isso não infringir O, que é a lei. HO, o que é? Olha só, o problema aí é o seguinte. O que é importante? Eu acho que a gente pensar no movimento. Né? Que o movimento, eu acho que existem 3 tipos de movimento aí. Um é de arder. Movimento de arder. O outro tipo de movimento é o de correr. E o outro tipo de movimento, eu não sei bem qual seria o nome, mas é uma coisa que ao mesmo tempo contrai e dilata, expande, quer dizer, isso dá a impressão que é um pulsar. Né? Um pulsar. Então são 3 tipos de movimento. É o de arder, é o de correr e o de pulsar. O que ele está dizendo aí no fundo? Quando ele está dizendo essas coisas em japonês, eu estou tentando que ele vá, né? 3 palavras, uma é água, a outra é fogo, e tal, uma coisa inserida na outra, na palavra. Então ele está querendo dizer o que representa isso aí. Então no fundo é assim: o fogo ele só arde, o movimento, ele só tem esse movimento por causa da ação da água. Porque se não tivesse água, né, o que ficaria o fogo? Tem que pensar nisso, porque o contrário é fácil você pensar assim. A água se movimenta pela ação do fogo. Você pode ver, se não tiver fogo, vai haver um congelamento, né? Vai haver uma... Agora, na questão do fogo, ele começa a paralisar a iluminação. Se você parar com a ação da água, você perde a iluminação. Se você parar com o fogo, você perde o calor. Porque a iluminação, por que você perde? Se o fogo é o que faz arder, o movimento de arder, faz isso. Ilumina, né? Porque você já viu como é que quando arde, você... Porque se não fizer aquilo, fica aquele negócio. Quando arde, ele vai para a vertical, ele sobe, né? Enquanto que a característica da água, não. Está aqui. Se tiver alguma coisa, ela vai descendo em função, mas ela procura correr na horizontal, enquanto o outro na vertical. Esses são os movimentos. Quer dizer, se você perde alguma coisa, acontece isso. Você perde as coisas fundamentais, a iluminação, a luz, o calor. E o pulsar, esse pulsar, se a questão do fogo e da água, que ocasiona esse pulsar na Terra, né? Se você perder isso, você está perdendo também uma característica importante. Mas no fundo, é porque ela queria fazer uma pergunta que são quais letras japonesas? Ou uma coisa assim, né? É que ele estava dizendo que primeiro ele começou com piti, lembra? Que minha água, tia, no fundo é o vertical, é fogo, né, tal, não falou a palavra, mas seria isso. Então ele começou a dar um apanhado de palavras
um significado, esse significado queria dizer muita coisa. Ele estava pegando as palavras e está dizendo o significado dela. E eu tentei fazer agora aqui foi o seguinte, começar a dizer o que ele quer dizer com essas coisas. No fundo, o que ele quer falar é isso, esses três movimentos, né, baseados no fogo, na água e na terra, né, quando você põe as palavras em japonês, está traduzindo isso. Né? Por que eles falam, né, a maioria dos ministros, não sei por que eles falam isso, que para você descobrir o ponto vital da situação, da pessoa que tem problema, eles falam que eles têm que ministrar muito de orei. Se eles ministrassem 10 de orei por dia, a gente começa, a mão da gente, diz eles que já vai na direção do local onde está o ponto focal do problema. Por que será isso? Será que é por causa disso aí? Você está falando dessa... Você está falando em termos, porque aí mistura um pouco. Né? Quando o ministro fala, se o ministro não está falando... Eles falaram, se você quer descobrir o ponto focal, ministra bastante de orei, entendeu? Que você vai, não sei se você vai descobrir, quando você for ministrar em outras pessoas, vai ter facilidade de descobrir. Se a pessoa está com dor de cabeça, está com caroço, não sei aonde, está com... A mão vai no local, ela mesmo por cima vai. Agora, não sei se é por causa disso aí. O senhor está falando da atração, né? Acho que é interessante a gente ver assim, a experiência, ela ajuda muito, né, a gente fortalece, né? Não só fortalece, como dá sabedoria, né? Agora, o problema todo, assim, quando alguém começa a botar muita regra, muitas coisas, eu sempre acho que as pessoas são diferentes, entendeu? Como o senhor também fala aqui, tem jeito. Não se deve ministrar de orelha deitado, né? Meu filho estava com um problema sério, sem voz, de cama. Aí eu liguei para ele, nem conseguiu falar comigo. Aí eu fui lá, ministrei de orelha deitado nele, fui embora e deixei ele lá. Daqui a meia hora, umas 2 horas, eu ligo para ele, já estou bom, já estou até na rua. Eu falei, que doido. Então, depende do sentimento, eu acho também, né? Depende das condições. Tem hora que a pessoa fala, o senhor está deitado, você tem que até às vezes ministrar até por baixo da cama. Então, eu acho que é melhor assim, a gente, cada caso é um caso. Hoje o que a gente vai tratar aqui, que a gente vai tratar nessas 3 aulas sobre Jorei, os 3 encontros, os 2 seguintes vai ser uma da teoria, dizer qual é a teoria do Jorei, e o terceiro é a prática. Hoje é simplesmente ver o Jorei como uma revolução científica. É como se fosse assim, poxa. O que é isso? Porque pensa o seguinte, né? Jorei é uma coisa que... Foi Jorei, essa palavra, essas coisas todas, foi o Meshama que inventou isso. Né? Isso não existia. Então agora, por quê? O que quer dizer isso? Quer dizer, primeiro é uma revolução. É uma revolução no mundo científico. Porque podia ser uma revolução na arte, sei lá o que é Jorei, o cara não entende, pode ser uma revolução na arte, pode ser uma revolução na agricultura, eu não sei o que é isso. É uma revolução científica. Então, na medicina, né? Pois é, porque principalmente, né? Principalmente, mas aí está dito, você vê que é uma coisa que incomoda, inclusive, na arte, né? Em vários outros lugares também. Mas, realmente, o ponto que me chama sempre... Quando ele começou a trabalhar na criação da civilização, a primeira coisa que ele abordou realmente foi a medicina. Que é o ponto-chave, né? Quer dizer, é o ponto-chave. Você muda... Porque assim, vamos exagerar bastante, que eu vou... Esse livro aí vai sair a questão do judeu, entendeu? Vai sair essa questão. Que é a questão que... Aí vai entrar várias coisas. Depois a gente vai ver, né? Tem que tomar cuidado com essas coisas. E ali vai ficar patente o que está combinando agora, que é, através da medicina, você tem a grande, o negativo tem a grande arma. Através da ciência, da medicina, você tem a grande arma na mão, que o negativo não tinha de outra maneira. Hoje as pessoas entregam sua vida à medicina. Ou seja, entrega a sua vida aos remédios e medicamentos. E o que foram remédios e medicamentos? Lembra? Quando o Meshama fala, vou dar entendimento do que era a serpente, do que era, né, as tentações lá no Gênesis, né? Foram remédios.
Então você vê que problema. A estanca, né? E hoje está todo mundo entregue à ciência. A ciência não disser que está certo, está errado, pronto. Então a ciência, e o que o Messima fala? Que a ciência é a coisa mais materialista que tem. Não tem nem na filosofia, não tem na religião, não tem nada que seja mais materialista que a ciência. Então a gente está se entregando realmente à explicação, à cura, a qualquer coisa, ele está se entregando à ciência. Isso é um problema, para a gente é um problema. Para a gente, que eu falo assim, ser humano, é um problema terrível, porque a gente está entregando uma coisa que não resolve. Olha só. Está entregando uma coisa que não resolve. Uma coisa é você achar que se você saiu de uma situação assim externa, quer ver? Você está com uma dor, você resolveu a dor tomando sei lá o quê. Sim, mas você resolveu o problema? Por que da dor? Então você pode estar adiando um problema, simplesmente, né? Ou melhor, até acrescentando, porque você tomou remédio. E o remédio, o que ele faz? Ele é como se fosse assim, ele dá uma matada para você não reagir, né? Então essa matada que dá, ele bota mais toxina, mais mácula para dentro. Então essa é a questão central, vamos dizer assim, por que o Messima aborda isso como uma revolução científica? Ele fala do princípio da relatividade, dos raios cósmicos, dos problemas referentes à sociedade, ao indivíduo, que se relaciona com os elos espirituais. Isso aí, porque a gente aí, nessa altura, a gente já devia estar tendo que pensar bastante o que seria esse tal do Jorei. Entendeu? Você vê que eu tive cuidado nas primeiras páginas, antes de entrar até no índice, a minha entrar realmente nesse tópico, eu comecei, busquei até o pessoal da Torô, o pessoal da Torô postando um texto, porque você vê que o texto às vezes é interessante, é bacana, vê até as diferenças, às vezes de palavras, se você prestar atenção, quando ele fala assim, Jorei não é apenas, enquanto que para nós a gente usa antes de tudo, não é? Há uma diferença de palavras, como é muito fácil, assim, é muito dizer assim, olha, o Jorei não é um método de cura, mas também não está dizendo que não seja. Não é muito. Outra coisa é você afirmar que a ideia é criar um método de felicidade, porque você resolvendo, inclusive a cura, não sei, porque na hora que ele chegou à conclusão, isso demorou 17 anos para chegar a ver o Jorei dessa maneira, não foi fácil, né? Então, quando ele chega à ideia, não era assim que ele tinha a ideia, quando ele chega à ideia de juntar Jorei com purificação, que não tinha isso, porque quando ele faz isso, ele entra com doença, com o processo de purificação, ele vai direto, né? Enquanto isso ele não estava vendo doença com o processo de purificação. E tem mais, se você prestar atenção, você vê que de 30 a 36, 37, começa a ir preso. Por quê? Está sofrendo pressão. O pessoal não está deixando ele ver uma coisa, assim como... Porque você enxergar tratamento, tudo bem, mas na hora que você junta com religião, como ele quis juntar, o imperador está na Segunda Guerra Mundial, ele é Deus na Terra. Então a religião é shintoísta. Que história é essa? Você trazer uma nova coisa para nós? Não pode. Aí com isso, você nota o seguinte, de 37, ele só vai retomar as coisas quando a guerra é 47. Ele demora uns 10 anos para entrar de novo na conversa. Quer dizer, passa 6 primeiros anos, depois ele fica amarrado. Vai se dedicar à agricultura, vai começar a abrir caminho de agricultura, vai fazer outras coisas. Né? Começar a desenvolver solo sagrado, ele teve que partir para outra, porque ali está fechado aquele caminho. Né? Mas eu não sei o que... Bom, aí... Não, raio cósmico. Esse do raio cósmico. Aí se você começar a olhar como purificação, doença com processo de purificação, aí uma das coisas, só para pegar antes disso, você vê só,
se você começar a entender as máculas, mas você não vai poder entender que esse processo de purificação único se dá pela doença. Né? Que começa a se dar com um desastre, outros caminhos, quer dizer, você purifica também. Né? Quer ver uma coisa? Eu me lembro, já tive prova de uns 2, 3 casos assim, quer dizer, o cara engana muitos outros, cria máculas. Né? Então, como é que vai ser a forma de purificar isso? Pode se dar de tanta maneira, o cara pode ir preso, o cara, né, vai sofrer lá, porque o cara pode até perder a visão, pode ser tantos caminhos de purificação. Né? Mas a questão aí porque a primeira coisa que você começar a abordar, antes de tudo, nos introdução, você vê que eu coloco a questão da força cósmica. Que a gente tem que entender que o Meixo Sama, ele não entra muito na questão do cosmos, no sentido de universo, uma coisa grandiosa, de galáxia, né? Não é isso. Ele limita, centraliza, abre um contexto. Isso quem trabalha com ciência, como eu trabalhei, a gente sabe, tem quem estuda um pouquinho de física, qualquer um, o cara fala assim, desprezando o ar, desprezar o ar, você não pode desprezar o ar. Isso aí, todo mundo dá um recorte para poder trabalhar, ajustar as contas, não sei o quê, mas aquilo que você está devendo, se algum dia você quiser ir olhar alguma coisa que aconteça, alguma imprecisão, vá lá de novo. Porque aquilo ali contava muito, você que desprezou. Né? Então, quer dizer, que o Meixo Sama, ele não tem essa preocupação de começar a ver o Jorei como o rei que viu. Foi em 1922, foi antes do Meixo Sama. O japonês, o monge japonês, esqueci o nome, não são complicados japonês, em 1922, antes do Meixo Sama. Então você tem que entender o seguinte, ele já viu o negócio como o famoso Kyo, Tio, qualquer coisa. Isso é uma força cósmica que aí eles têm uma coisa que vai diferenciar do Jorei. Que é o seguinte, ele diz que tem realmente os mestres, não os falam mestre ascensionado, não falam tanto mesmo, um mestre ligado com o Sol, e depois do Sol para cá, ainda tinha vários mestres que administravam, conduzia essa energia para chegar na pessoa. Do rei que Jesus. Bota o principal. Fala um pedaço ali sobre as manchas solares, né? Aí já começa a entrar no mundo messiânico. Já é do outro lado. Porque aí ele começa, o Meixo Sama começa a trabalhar com o Sol de maneira de começar a precisar esse Sol como, entre aspas, o corpo de Deus, né, de ser o centro de energia. Ele não está se limitando a energia aqui. Ele sabe que a energia vem mais longe. Só que ele não quer essa conversa. Né? Ele não quer essa conversa. Agora, a ligação começa a ser a grande busca dele, a procura de Meixo Sama, é o que? De você, ele começar, porque ele recebeu essa vontade divina, mas ele demorou para descobrir como é que é isso. Não foi de uma hora para outra, não foi isso. Não, você tem que fazer isso, se vira. Né? Nesse se virar, se você reparar, ele começa usando uma coisa muito material. Ele começa a fazer oração, Amados Dorito, começa né, começa até soprar, balançar. Depois ele começa a ver o negócio, aí que já começa a diminuir a questão do mundo material, para palavra. Né? Já não é a palavra assim falada, mas daqui a pouco ele começa com a boca. Daqui a pouco não é a boca, daqui a pouco ele fica desenhando. Quanta forma que ele foi fazendo para se afastar até chegar, como fala o cara, hoje o que é o negócio? É você não botar força. Quando você botar força, está a falha. Isso eu falar, às vezes eu estou sabendo, eu estou falhando porque eu estou botando força. E antes não. Porque quando o Meixo Sama disse assim, o que é o Jorei? Eu aprendi, em segundo lugar, com os doentes, mas o primeiro lugar que o Meixo Sama aprendeu foi com a grande natureza. Então, quando ele está mandando soprar, é porque é vento. Quando ele está mandando
fazer aquele negócio que os japoneses faziam, isso é a maré, o movimento da maré. Por que ele está trabalhando com o quê? Quando fala Harai no caminho, ele está falando com fogo, água, terra, né, vento, são as forças de purificação, é isso que ele está chamando. É a oração mais primordiais. Quando a gente conhece a oração mais sólida, né? Harai no caminho, é assim que... Agora, vamos lá continuar. Ela estava falando da... O que era mesmo? Mas mesmo assim, isso aí dentro do que você está falando ainda. O Jorei, né, a missão passa que a gente tem que eliminar a força humana. Isso. Mas no final da vida, ele... Nem falava isso, ele não era mais isso. Mas ele indicava que, além disso, nós teríamos que usar o sono aí. Ah, sim. Não, mas no final da vida dele mesmo, era o seguinte, ele não estava mais jogando. Não, você acaba... Porque se você olhar pelo reiki e os outros, não digo reiki, tem agora eu me esqueci o nome, uma outra religião, porque, quer ver o ponto-chave? As pessoas, se você quiser estudar, você pode estudar de uma maneira assim, meio vaga, e até dar a resposta, mas se alguém te perguntar assim, pegar você e dizer assim, vem cá, por que é pelas mãos? Tá? Porque ele falou que pegou 2 métodos. O primeiro método que é no fundo. Ele começou a ver como é que ele ia concentrar essa energia de maneira que ele poderia fazer, distribuir aquilo para qualquer pessoa. Isso era um problema que ele tinha. Então ele descobriu. No final das contas, depois de esforço, tudo, você põe a palavra à luz, que tem, vou começar a responder a questão do elo espiritual, que essa luz escrita por ele tem elo espiritual com ele. Ele entrou, Deus e unidade. Por ter feito isso, nessa altura ele passou a não precisar dos mestres ascensionados, então ele não precisou mais nada. E a outra coisa, o que era? Era o que era a imposição das mãos. Tá certo? Entre 2 metros que ele tinha. Agora, nunca ninguém, eu nunca vi ninguém se preocupar em responder o porquê das mãos. Todo mundo aceita. É gozado? Eu fico olhando, eu fico assim, porque eu já pensei nisso há algum tempo, então por isso que eu tenho a resposta. Né? Eu vejo que ninguém se preocupa com isso. Por que das mãos? Tem que ter uma explicação. Né? Claro. Aí que eu comecei a pensar assim, você olhar os animais, está todo mundo com as 4 patas no chão. Né? Quando você se torna um bípede, cara, isso aqui te dá o poder, né, de fazer instrumento, não sei o quê. O macaco faz isso. Né? E transformou, quem viu aqueles filmes que o macaco deu uma corretada na cabeça de um matou o outro macaco na briga, você vê que ali ele viu uma arma, cara. Então você vê esse processo, ele faz instrumento para várias coisas, tem várias comunicações, tem vários tipos da comunicação do macaco, de fazer coisa, mas o que acaba diferenciando do homem, quer dizer? Né? O homem usa essas mãos para muito mais coisa, habilidade. Mas você tem que ver o seguinte, se você está fazendo isso, daqui a pouco você esqueceu, sabe o quê? Da tua ligação com o cérebro, com a tua mente. Por que você esquece? Uma coisa não está ligada com a outra. É porque você está pensando, você está fazendo, essa coisa de fazer e pensar e fazer, essa relação dialética, né? Isso dá salto, cara. Né? E aí você vai começar, eu comecei a pensar assim, peraí, o que liga essas coisas? Liga essas coisas, meu amigo, é sistema nervoso. Sistema nervoso. É por ali que você vai ver, quando tem a identidade espírita etérica, não é a situação, sistema circulatório, não é isso, sistema nervoso. E para essa coisa que você está falando, você tem que prestar atenção no periférico. Aí se você olhar as terminações, como elas funcionam, você vê que se tem que pensar assim, tá bom, jorei e tal, é o quê? Fogo, água, produto do fogo, da
a água da terra, não sei o quê, mas o fogo está aqui no coração, o coração é que assimila o fogo, a água é pelos pulmões e o estômago vai pelos alimentos e tal, tudo bem. Eu gostei da conversa. O produto se deu aí. Tá? Quem é que vai mandar essa coisa para fora? Por onde? Se não é na alma, se não é no plexo solar. Está tudo junto, está junto no próximo. Então daqui, você pode ter 3 atitudes, como tem quando você morre. Você sobe, quando você desce, você fica estacionado. Se você morrer por aqui, todo mundo vai ver o seguinte, como é que é? Ó, o elo espiritual, você entendeu? Sai por aqui, né? O cara fica meio amarelado, não sei o quê. Se for por aqui, ele tem mais tempo de raciocinar várias coisas, sai mais rosadinho. Se for por aqui, é escuridão, né? Então daqui quando sai, se sair, aí que está o problema. Se sair um jorei meio caprichado, ele vai para cima. E as terminações nervosas, o que acontece? Vai caminhar para cá. Também, aí a gente fica pensando assim, o jorei, a palma da mão, não sei o que. Tá, pode não funcionar, cara. Se você é um cara, não fecha energia, né? Um cara cheio de máquina, cheio de complicado, quer administrar jorei, o que vai acontecer? Não vai sair. E pode sair para baixo, não é possível. Daqui a pouco vamos brincar aqui. Ele cheio de energia, sabe o que vai acontecer? Ele vai ficar com uma bruta tesão. É tão para baixo, entendeu? Não vai, é tão materialista a situação que vai acontecer isso, pô. Vai ser o novo Viagra para ele, entendeu? Não materialista, vai ser um troço assim. Maluquice. Maluquice. Mas eu não sei a questão do elo espiritual, aí começa a ter muita coisa, porque aí você começa a ter que explicar como é que sai. Porque assim, quer ver? Se você pegar as 3 forças, para a gente se entender, né? Você vê que quando a gente estudou a física quântica e a física moderna, a ciência espiritualista, você deve estar lembrado que acho que são 4 forças, mas são 3 no seguinte sentido. É a força gravitacional, que atrai, a força eletromagnética e essa força nuclear, que tem a forte e a fraca. Não é isso? Isso gera campos. Então você tem campos eletromagnéticos, né? Você tem esses campos gravitacional, você tem campos de energia. Mas esse tipo de conversa que ele está tendo é simplesmente material. Mas dentro do material você já vai ver o seguinte, eletromagnético não precisa de meio, não. Como é que vem do Sol? Não tem nada de materialidade para ficar. Não precisa. Então, o que a gente está falando era do jorei, né? Elo espiritual. Elo espiritual. Então, elo espiritual também não precisa ter essa materialidade para fazer essa. É elo espiritual. Né? Pode até ter um correspondente elo material, mas não quer dizer que isso é necessário. Então, quando o Meixo falece, ele estabelece o elo espiritual com o espírito da palavra que ele colocou luz. É elo espiritual. Entre ele enquanto unido com Deus, porque se ele não tivesse unido com Deus, ele não ia precisar de outro. Não é? Mas se ele não precisa de outro, é sinal que ele é a fonte. Né? Pode até você pensar assim, entendeu, o Sol, mas aí vai entrar naquele capítulo, no volume 1 que a gente já trabalhou, que é Deus. Aí você vai ver na ascensão de construção para onde que ele vai, se ele vai até o Sol material, o Sol espiritual, para onde que ele vai. Lembra que se é 18, se é 36, aquela numeração, aí você vê que ele está acima disso aí. Então ele estando acima disso aí, ele vai mandar, se for querer entender tudo, é o elo espiritual, vai para o Sol, vai até chegar, porque antes dele ter o Sol, quando ele estava vivo, não sei o quê, ia para onde? Para a bola de luz que estava nele. Então tem que compreender os processos antes, depois, tal, mas eu não sei se
Então, o elo espiritual, eu nem sei mais porque a pergunta já girou em torno do elo espiritual. Eu já não sei bem o que ela queria saber nesse aspecto do elo espiritual. Melhor deixar mais vago, entrar mais. Mas o que é bom chamar a atenção é o seguinte: é esse campo de energia que é a grande questão nossa. Porque enquanto isso o pessoal está trabalhando só com o campo de energia material. Porque pensa o seguinte: você está aqui. Bom, primeiro, se você observar bem, a fonte primária de toda energia é o Sol, cara. Tudo. Mas como é que você vai ter alimento? Entropia, entalpia, né? Não tem negócio. Tem. Entalpia. Pensa só o seguinte: vamos botar uma brincadeira O assim. movimento do vento, das águas, evaporação, Tudo. Tudo Movimento da água. tudo que é movimento. Tudo que é movimento. Então você pensa daqui a pouco, você está comendo um alimento. Pô, a clorofila não, eu esqueci. Fotossíntese. Mas eu ia pensar uma coisa. Pensa o que matou muitos dinossauros, não foi só dinossauro, várias pessoas. Morreu por quê? Quando dá uma explosão daquela, bateu aqui na Terra, levantou essa poeirada toda, o que aconteceu foi que obliterou, fechou o sol não entrava. E aí como é que vai ter alimento, como é que vai ter as coisas? Não funciona, né? Então o sol é a fonte que gera várias outras energias. Bem para respirar. Né? Eólica, tudo. Alimentar, calorífica, né? Vai por aí afora, um monte de coisa. Bom, então a pessoa pode pensar assim, entendi, porque quando bate o sol bate numa parede, e bate o sol forte nessa parede, daqui a pouco o que acontece? A parede está soltando. Né? Quem mora perto de pedreiro é um inferno no verão, aquela roda, né? Saindo. Então, você vê, tudo, a pessoa, o próprio planeta ele gira em torno de uma, eu não sei dizer com precisão, mas acho que é 22 graus, se não me engano, o planeta. Porque nós somos 36 graus, né? O planeta na média, porque tem que funcionar assim. O que a ciência, no caso aqui, que me fala que ela evoluiu tanto que o homem ficou para trás? Mas antigamente a população, quando vê assim, a Terra, a civilização, eles não eram voltados para a religião, é porque era uma religião que não tinha poder, né? Acho que era por isso, né? Não era uma religião. Quando o mestição ele começou com a religião, foi que ano, mais ou menos? Bom, ele se converteu, né? Porque antes ele era agnóstico. Não, quando descobriu o Jorei, assim, Jorei, descobri assim, começou a tentativa em 1930. Em 1926 ele começou com as revelações e tal, mas esse nome só em 1947. Com 17 anos. O nome. Um pouco antes já era Iomê. Depois da Segunda Guerra, né? Ah, sim. Antes não tinha Depois da Segunda Guerra Mundial, 45. Agora, voltemos lá ao negócio. O problema é que, no fundo, se você consome, para você manter os 36 graus, tem que sair. Vai sair pelo suor, vai sair qualquer coisa, vai sair, não tem jeito. Tá? Para você ter uma ideia, um cheesecake, né, que é o nome daquilo, o doce que tem cheesecake. Cheesecake. Esse nome aí eu estava vendo. Torta de queijo. Essa torta de queijo, meu amigo, ela é capaz de, para você ter ideia, uma lâmpada de 60 watts durante 1h30. Caloria? Imagina se for torta de chocolate, doce de leite, cheesecake caloria. A gente tem que começar a perceber o seguinte: fatias de pão de forno, pode levar você ganhar força disso, de açúcar. É uma coisa assim, o que a gente tem que entender é o seguinte: a força que as coisas têm, tá? Tem muita força. Então a gente fica assim, que a gente gasta, assim, tipo, acho que é por quilo, se não me engano, precisa de 30 calorias. Então uma pessoa de 80 quilos vai precisar quase 2,5 kg. 2.500 calorias. Certo?
mais ou menos isso. Se tiver menos, é menos. Tá? Então a gente tem que ficar pensando o seguinte: se você tiver parado tuas células, tecidos, músculos, esse negócio todo, vai gerar um campo energético. Entendeu? Então, aí, todo mês já tem um medidor desse, é uma coisa relativa à física quântica, que conseguiu medir isso aí já em 1970. Já foi medido isso, você consegue medir. Até esse pessoal que joga bola já sabe se tem uma região que está com menos energia ou mais, e já sabe que vai dar problema ali, já faz essas contas todas. O problema é o desconhecimento. Aí que está a revolução, o Wilson falou, é conhecer o espírito. E na hora que você conhece isso, você começa a perguntar, mas tem energia material, mas não tem uma energia espiritual? Entendeu? Então, quando você gera um campo energético, material, você pode começar a se perguntar na questão de atração em termos de gravidade. Você pode ser um elemento de atração, até de gravidade. Quantas vezes você pode ser um elemento de calor? Quanta pessoa se aquece um com o outro? Não é? Ficar perto do outro, pronto, você deu calor humano. Então você vê que aquelas forças que eu estou falando, isso aí acontece. O problema é quando você se pergunta, e que a gente é ignorante, no sentido de que a gente bloqueou a questão religiosa para esses estudos todos, atrasou isso tudo. Então a gente começou a deixar de perguntar o quê? Aura, os chakras. A gente fechou para tudo isso, né? Que a gente ia perguntar o quê? O campo energético nosso, quais são, se é formado por chakras, se é formado por meridiano, sei lá o quê, pô. Esse é um tipo de estudo que a gente tem que fazer, é a ciência espiritualista. Não sei dizer se está certo ou está errado, só sei dizer que isso tem que ser feito. A aura já tentaram, né? Que tinha um aparelho que eles usam, Fotografa, né? Acho que era Killer. Então tem isso, quer dizer, essas coisas já tentaram, mas é esquisito. Porque... Agora, a questão começa a se perguntar assim, quais são esses meios? Aí você olha o que existe. Aí existe o passe, né? Existe o reiki. Existem coisas que são do meio da Umbanda, do meio... Pensamento também, porque tem gente que começa a pensar que está com uma doença ruim, está com isso, está com aquilo, mas está mesmo, às vezes nem está. Tudo isso, a força do pensamento, você ser positivo, entendeu? Não estou com nada, que legal, vou fazer uma alimentação assim, vou me cuidar assim. Para ver a diferença dessas coisas, se você olhar, uma coisa é você ver que você usa a sua força pessoal, você está gastando sua força pessoal. Material fora, não interessa, você está gastando isso. E você tenta captar, por isso esses caras se dizem não religiosos. Ele diz que aí começa a estudar coisas do tipo assim, chama a palavra que eles usam, plano, começou a captar um plano para trazer para a pessoa, para dar um sistema de posição de mãos. Né? Já na questão da Umbanda, etc., você já tem que ter um guia. Esse guia usa você só empresta, então ele pode usar um pouco da parcela sua, ele pode trazer coisas do plano astral, ele começa a trazer de outros planos, essa força para jogar ali. Né? Então você vê que o Jorei, ele não é bem isso, entendeu? Eu estou querendo mostrar assim, você pode começar a pensar em várias coisas, mas você começa a ter que ver que o Jorei tem sua diferencialidade, né? Sua diferencial. Enfim, além do caminho diferente, sabe o que me lembra muito essa nossa discussão? Quando você fala daqueles mestres de Kung Fu, de Karatê, não sei o quê, aqueles que derrubam a pessoa só com o olhar, o cara que faz um tom, o outro paralisa lá do outro lado. E eu lembro de 2 casos de Meixo Sama. Um deles é quando um cara se cortou, lembra, que feriu a mão e começou a sair muito sangue. Esse eu não lembro se ele fez a imposição de mão ou não. Fez a distância. Mas teve um outro, que era um cara que estava com uma dor de cabeça muito grande. Esse eu acho que ele não fez a imposição, que ele só passou pelo cara e o cara foi curado da dor de cabeça muito forte que ele estava sentindo. Esse problema aí é que eu não abordei, assim, é o seguinte. Porque quando
você vai aqui, né? E ele expande essa energia. Ela faz isso ou pode fazer isso. Se fizer isso, para algumas pessoas tem que ser mais elevado ainda. A gente mal consegue dar jorei pela Vai mão, pelos que olhos, tirar vai pelo pelos olho. Aí vai pelos olhos. É pelos olhos. Aí você bate muito pelos olhos. Mas esse controle da energia que eu estou falando desses mestres, seja lá qual for a arte marcial, é isso também, né? Pegar meio que a energia do universo, misturar com a aura dele, proteger a aura, sei lá o que, essas coisas que eles fazem. Não é uma energia para o bem, mas para cuidar do outro, mas não deixa de ser também um controle energético. O Aikido é o seguinte, veio do Ogoto eu acho que... e o outro veio do Kojiki. Ah, é? Já está lá no Shintoísmo. Então o pessoal, ele usa o Esperanto, tem todo um quadro, né? Olha, isso aí que você está abrindo no campo é como se fosse assim, não é só para luta, para tanta coisa você vai usar no momento que você começar a empregar a ciência espiritualista. No momento que você empregar a ciência espiritualista, os campos vão se abrir demais, vai ser muita coisa. A gente nem imagina. É aquele filme do cara que não morria, que teve um acidente de avião, morreu todo mundo, volta só ele sobreviveu. Essas coisas assim que não tem nem. Vai acontecer muita coisa que a gente nem imagina. Hoje a gente está... Aliás, até um parênteses, né? Quem quiser vir, já que você lembrou, na terça-feira, assim, eu acho que eu vou precisar de uma meia hora antes, quem quiser vir, chegar aqui, vamos dizer, 6h20, fica 6h20 que eu vou... A gente faz muitas postagens, às vezes, quem está acompanhando a gente faz postagem aí, vai no local, faz uma postagem lá, depois coloca ali, uma coisa que esteja mais assim, na hora do dia. Então, como as eleições estão chegando, eu vou falar sobre a eleição de 2014. Né? Então, algumas pessoas até já leram, já contribuíram e tal. Eu vou falar sobre isso, vou gravar e vou postar. Vai ser uma contribuição para esse cenário. Esses problemas de imposto, por exemplo, na vida da gente, isso acarreta alguma coisa na administração de jorei? É um negócio, né? Depende se você que está com imposto ou se você está administrando alguém que está com imposto. Né? São duas diferenças. Qual que é o pior? Quem está administrando? A ideia é o seguinte, acho que o basicão mesmo é ver essa qualidade desse imposto. Né? Porque assim, se for um imposto por um motivo qualquer, veio para colaborar, tal, não sei o quê, é uma coisa. Se veio, eu já peguei uma vez na igreja, foi gozado. Eu até não peguei na primeira vez não, porque foi o pessoal que ficou apavorado, a mulher estava lá recebendo. E aí me chamaram para resolver a questão lá. Eu fui lá, sentei, fiquei quieto, ministrando de orelha, deixei ela se manifestar na vontade. Entendeu? Quer dizer, tentei botar o foco na luz de Deus para cima daquele imposto. Né? Aí foi embora. Foi embora. Mas se você ficar com medo, se você quiser dar uma de machão, não sei o que, aí vai depender tudo do outro lado. Qual a resposta do outro lado vai dar, né? Eu estou indo assim, mas de vez em quando, às vezes a pessoa encarnada, ela está num nível inferior do imposto, ela se comporta pior do que o imposto. Eu já vi isso acontecer assim, xingar e tudo, e o imposto fica olhando assim, com a maior elegância, com a educação. Acho que eu vou embora, né? Quando a gente assim, vai acontecer uma coisa, aí você vai voltar a hora, depois você tem resposta do que vai acontecer de negativo naquilo ali. Tem a resposta do que vai acontecer, por exemplo, no jogo da Alemanha. Eu sabia que ia perder de 7-1. Sabia? O negócio mais quando eu cheguei para minha amiga, eu falei, olha, estou sentindo um troço horrível, Teve alguém que estou botou com um vontade de ir botão. embora daqui. Uma coisa, então, o negócio me dizendo que vai perder de muito. Não é de pouco não, melhor de ir embora. Ela falou, você está doida? Eu falei assim, não, mas eu estou sentindo um negócio esquisitésimo. Muito ruim de mim, um troço horrível. E aí? É um negócio que você não tem explicação. E não é só isso não, eu estou dando um exemplo. Tem muitas outras coisas, entendeu? Imposto, corporações, isso a gente enxergar dentro do mundo de orelha, né? Porque aí já não está fora do mundo de orelha. Aí porque esses avisos, essas coisas, né? Essas mensagens, isso aí é outra forma de comunicação. Né?
O jorei é uma forma que visa purificar, né? Porque o próprio nome está dizendo, purificação do espírito. Então, se você estiver empregando essa força, numa hora e estiver presente essas coisas aí, no fundo é o seguinte, a luz de Deus vai para aquilo ali. Pode incomodar. Agora, o que pode acontecer? Aí depende de quem ministra, depende de quem está lá encostado, incorporado, depende muito. Eu já tive sensação, uma vez eu falei para você, sensação de sair daqui desse granhão, lembra que eu falei? Estava ministrando o jorei, uma mulher era brava, consegui assim, que o negócio terminasse bem. Mas eu, quando eu fui para casa no volante, eu te falei, né? Falei para você. Meu pé ficava querendo ir para o acelerador para me jogar, porque veio corporação. Mas eu me lembro um caso melhor para mim, foi do. Ele hoje era reverendo, era meu ministro que ficava acima de mim, né? E ele ameaçaram ele. Vou lá para tua casa, né? Você vai ver o que vai acontecer. Ele falou, vai lá. Eu tenho altar lá, vocês vão levar uma pós-porrada. Foi isso que ele falou assim, entendeu? Mas ele tinha confiança de que não ia ter problema de. Mas é assim, né? Dependendo de você meter a mão no. Quer ver, você mete a mão numa pessoa que já estava vendido. Está todo mundo satisfeito comendo na carniça, né? Foi um negócio assim, devorando o cara. Né? Às vezes, vamos dizer, se alimentando dele, ou por ele, bebendo, está todo mundo bebendo através dele. Né? Por isso que ele consegue beber daquela quantidade toda. Então, uma pessoa que está assim, você vai lá e quer resolver o problema, você vai atrasar a vida daquela turma toda, daquela horda. Né? Então você compra uma encrenca que às vezes é um tamanho bem grande. Vem para cima da pessoa, né? No fundo é isso, quer dizer, ministrar de jorei, a gente pode pegar experiências assim, vai no negócio real, mas o ideal mesmo, né, se você tivesse, eu sempre quando eu era ministro eu fazia assim, primeiro quando vi um caso, eu ia na casa da pessoa, olhava a situação, e aí quando eu passava para o coordenador, o encarregado, não sei o quê, eu passava a situação, o que ele tinha que fazer. Então quando era casa muito cabeluda, ainda ficava mais um tempo, entendeu? Ia mais vezes, até sentar. Porque eu entrei numa sarrafada uma vez, eu achei uma coisa, eu sempre falo isso para os outros, o pessoal que me conhece é essa. Eu digo, pô, recebi um chamado para casa de um fulano. Tudo bom. Aquele negócio, você recebe o chamado, você vai. Cheguei lá, o cara, você viu, abriu a porta e tal. Eu entrei. Quando eu entrei, ele começou a falar assim, cara, o pessoal está querendo me pegar, não sei o quê. Eu já achei aquilo estranho. Eu já estava dentro da casa dele, ele, vou fechar a porta, fechou a porta. Agora, eu tenho que fechar aqui dentro com esse maluco. Né? Aí, pô, tem que arrumar uma saída. O cara botando o maior terror, né? Eu não estava vendo nada. Aí eu, vou ter que arrumar uma saída. Eu falei, mas vamos fazer o seguinte. Eu já tinha que falar também no mesmo tom, da dramaticidade, para entrar lá. Mas eu estava consciente. Não. Eu disse assim, faz o seguinte, se a gente ficar aqui, nós é que estamos presos. A gente vai lá, volta para ali. E a gente sai de fininho, eles vão pensar, eles vão entrar aqui, aí você fecha a porta, eles vão ficar presos, a gente está livre. Quando ele abriu a porta, ele nunca mais me viu. A primeira que saiu, deixei ele na rabeira. Você tem que saber lidar. Você tem que saber lidar com essa turma toda. Tem que entrar na sintonia dele. Para conversar o quê, cara? Charles, quando o senhor disse que existe esse caso de pessoa que tem várias entidades ali que estão utilizando para beber, para se embriagar, mas quando se invoca Capulho no caminho, na administração do jorei,
não há uma condição de salvação dessa pessoa, invocando com todo o ardor. Você começou a usar essa palavra. Isso tem que ser muito forte, mas há possibilidade de salvação. Porque vamos fazer o seguinte, quer ver? Se você fala... Como são subjugados a Kakuri no Kami, provavelmente pode haver, em alguns casos, não digo todos, mas... Depende do caso. Ministro, Você vê na própria igreja que estava aí na Secretaria, você vê pessoas que operam muito nesse lá. caso que você falou aí, eu já fiz essa Tem tanta gente ali à disposição Já vi, meditando. cara. Eu fiz essa experiência e deu certo. Fiz essa experiência e deu certo. Mas Você... Deu. depende se for falando, é meio complicado. Pois é. Olha só. São todos os casos. Outra forma que eu estava vendo assim, Seu tempo, seu momento. você TV, minhas apostilas, tudo assim, rabiscado. Está vendo? Você está vendo aqui. Pegar cada folha. E olha que eu fiz isso aqui, imagina. Você vê que o problema está em que quando você pensa em pensamento, você vê razão, sentimento e vontade, não é isso? Pensamento formado, razão, sentimento. Mas você fala, do outro lado, assim, você tem o pensamento, você tem a palavra e tem a ação. Né? Então, quando você vê o pensamento relacionado com a razão, a palavra com o sentimento e a ação com a vontade, né? E quando você fala cabeça, tronco e membro, você já começa a ver o negócio da mão, que é membro, está relacionado com a vontade e com a ação. Com a ação. Então, quando você vê a questão do sonho de Kokoro, né? E, aliás, ao contrário, porque aquele outro nome que eu esqueci já falei, Kyodoshin, Kokoro e Sônia, ou seja, pensamento centrado na razão, Kyodoshin, pensamento centrado no sentimento, Kokoro, e o pensamento centrado, quer dizer, valorizando mais a vontade, que é o sonho. É exatamente nesse momento que você falou isso, como eu disse, que a questão é essa. Se você não tiver uma vontade firme, se for, por exemplo, de boca, porque pode ser de boca, né? Você quer e não quer. E aí, Se você tivesse no mundo espiritual, se tivesse aquele livro que eu falei que eu dei para o... Bom, quem quiser chegar atrasado, dá um e-mail para ele, que eu consegui ler esse livro chamado, quando me chama a falar o Dr. Ward, que é o Mundo Espiritual, que é um livro que me chama, foi que levou muito em conta para trabalhar com o mundo espiritual. Porque Marcinho me citou o Pássaro Azul, eu trouxe uma vez o Pássaro Azul, então essas coisas eu fui trazendo. Né? Então as pessoas, quem quiser, procura o João Carlos aí, dá o e-mail que ele manda as coisas. Né? Bom, então se a pessoa, aí o que ele fala, está mostrando o seguinte, lá no mundo espiritual as pessoas percebem se aquilo é a palavra vazia, se tem vontade, se não tem vontade. Então, como está se trabalhando com pessoas que estão no mundo espiritual, né? Eles lá estão vendo. Você pode querer esconder com o teu corpo, né? Tem gente que esconde, aqui esconde, mas é muito ridículo. O cara esconde porque está nervoso, mastigando chiclete. Então, muitas vezes é muito difícil, só quando a pessoa é um bom artista que consegue. Mas geralmente as pessoas normais, elas se revelam muito. E quanto mais o cara que está no mundo espiritual percebe. Então, se percebe se você está amarelando, cara, você está fraco, você está querendo uma incumbência muito grande que você não consegue comprar. E às vezes não adianta gritar muito alto, entendeu? É uma firmeza que você tem, é uma energia, vou falar essa linguagem. Quantas vezes você vê um cara magrinho, baixinho, pô, capaz de bater no altão, ter uma garra desgraçada, ou pegar um trabalho, uma obra pesada, às vezes um cara desse tem uma energia danada, o outro não tem. Né? Então, não é a questão é essa, tem ou não tem.
Então, é difícil. Nós estamos falando o seguinte, né? A pessoa querer se meter nesse mundo, ela pode fazer solitariamente, pode fazer. Tem que ler, se tem muita elevação espiritual, dá para levar a coisa, mas quem não está muito assim, é melhor ser orientado. E é bom ser orientado, o ideal seria ser orientado por uma pessoa que tem experiência, capacidade, porque senão você também é um cego orientando o outro, então todo mundo para o abismo. Então esse aqui é o grande problema, a grande questão. Essa preparação é que está difícil. Porque assim, eu entendo a gente faz alguma coisa, claro que faz. Você forma as pessoas com mais aulas, né? E depois as pessoas entram às vezes muito no nível de devoção, né? De cumpridor de meta, devoções, quer dizer, vira, entre aspas, chamado assim, um tarefeiro, recebe tarefa, faz tarefa. Vou chamar essas tarefas, vou chamar de dedicações, mas é dedicações de tudo que é pertinente a você ficar envolvido muito dentro de uma coisa que não é outra religião. E para você enfrentar esse mundo, para construir um paraíso na Terra, para não sei o que, eu não estou falando que a semana que vem, quem quiser, às 6h30, 6h20, chegar aqui que eu vou falar sobre a eleição 2014. Mas tem que se meter nisso. Aí você não quer se meter na eleição de 2014, quer dizer, você está desprezando o quê? Coisas que o Mestre Sama tocou: governo, economia, ideologia. Isso é o quê? Porque existe os poderes para construir o paraíso na Terra. Como é que é o esqueleto que a gente aula? É o seguinte, quer começar a aprender? Vamos lá, fundamentos. Quais são os fundamentos? Princípios. Aprenda sobre Deus, o mundo, inclusive espiritual, e o homem. Pronto. Esse é o princípio. Sabe ver isso? Agora vamos passar para os fundamentos ainda para outra religião. Você vai aprender o quê? Quem é o Messias, quem é a religião e quem é a cultura. Agora você vai, não é fundamentação. Você vai entrar agora para a salvação. Como é que se salva? Bom, se salva como? Tem as colunas, como eles estão falando. Chorei, agricultura, belo. Ali você dá elevação espiritual, através dessas três. Né? Mas se você não trabalhar com os poderes, nem essas coisas você vai construir. Como é que você vai fazer a agricultura? Ninguém quer, vai botar agrotóxico mesmo, você vai ficar falando o quê? Vai ficar falando pro ar? A parceria. Você precisa entrar nos poderes. Poderes é governo, economia e ideologia. Tem que entrar nisso. Você tem que disputar a presidência mundial. Você já está acompanhando, viu tudo? Tá entendendo? Eu botei lá a questão dos Illuminati. Você pensa quando o senhor fala da presidência mundial, ele está falando de uma coisa bonita. Você acha que os materialistas não pensaram nisso também? Esse é o caminho para a expansão da obra divina. Claro, os Illuminati já dominam o mundo há muito tempo, só não sabe quem é bobo. Que não acha que esses banqueiros todos não estão acumulados, que tem uma confraria, que tem seu... Tem até um vídeo já. Esse eu botei tudo isso aí. Botei 8 vídeos sobre isso aí. Eu tenho. Então eu falei, porque ele perguntou que era a questão do dinheiro, como é que as pessoas se endividam tanto, os países não estão tão endividados, então quem é que está pagando essa conta? Né? Eu expliquei lá que fazer dinheiro já é começo de dívida. Você não faz dinheiro se não tiver dívida. Olha que maluquice. Mas é assim que funciona o sistema capitalista. Então você tem que começar a perceber que o mundo está organizado dessa maneira, não está de outra maneira, está organizado assim. Então, se está organizado assim, a presidência mundial que eles querem é uma presidência mundial, como foi colocado ali, é uma presidência mundial para acabar com boa parte da população mundial, matar. Porque isso é um estorvo. Muita gente para administrar. Para que administrar esse mundo de... Olha, cada vez que põe mais automação, para que esse bando de gente?
Pensa com a lógica do pessoal capitalista, né? Eles querem o que é? O espaço, eles querem cada vez mais. Quero uma casa de campo, quero não sei o quê, quero isso, quero aquilo. Se ele tiver isso através de poucas pessoas, tal, com os mesmos níveis culturais, sei lá o que eu posso imaginar, mesmos anseios, para que ter esse bando de favelado? Para que isso? Que desgaste que tem para você administrar isso? Pensa só, o mundo já chegou a um ponto que não... Olha, o Estado já teve várias facetas de Estado. Ultimamente, era o Estado do bem-estar social. Hoje, meu amigo, a questão não é mais essa. Então, o pessoal o Estado não aguenta mais ser com essa multidão de gente e você pensar em hospital, pensar em... Não dá. Porque cada vez mais que aumenta a tributação para corresponder um gasto, fora a corrupção, mas para corresponder um gasto desse, é muito dinheiro que você precisa. Então esse Estado é um Estado completamente improdutivo, entendeu? Não tem, você então, isso aí, a tendência é acabar com isso. Isso vai acabar. Não tem jeito, esse tipo de Estado vai quebrar, já quebrou, já. Porque você está falando, quebrou, não tem dinheiro, vai quebrar. E é para atender as próprias mazelas que o sistema... O sistema cria. Então a gente, o modelo talvez que vai ficar, que é problemático também, já está, que é o chinês, é um modelo problemático, porque no seio dele já está formando bolha. Então, quando ele estourar, esses que estão próximos dele, os ricos, sei lá o que quer dizer, agora querem botar um banco internacional lá deles, quando botar isso aí, meu amigo, quando ele quebrar lá, porque a diferença dele para os outros é terrível, muito grande. Então, quando ele quebrar, ele arrasta tudo por aí. Mas lá na China já existe o controle da natalidade já sobre Negócio dos filhos, Mas o problema é que são 1 bilhão e cacetado. O indiano não está pensando nisso, o indiano vai passar aí. Porque, inclusive, não tem assistência social. Na Índia e na China não tem o mínimo de assistência social. Na médica não tem. Quer dizer, muito operário já inválido, praticamente inválido, com 40 anos de idade. Já veio várias reportagens alertando sobre isso. Melhora por um lado. Se o cara do Estado não tiver Como não tem custo para o Estado. Se não adoecer, fica lá. Quem quiser, cuida. Aí filho de criança trabalhando sustentar pai, já inválido, 40 anos de idade na cama, na Índia, isso é comum. Intoxicados, indústria química, carregando peso, comprando de coluna. Mas isso, bom, aí, completando a última coisa, seria o quê? Depois da fundamentação, a salvação, aí você entra para cumprir a missão. Aí você vai começar a trabalhar com as coisas que são os bens. Quais são os bens que você quer alcançar? Saúde, prosperidade e paz. E quais são os fins, no final da conta? O que você almeja depois de você dar tudo isso? É a felicidade, construir cidades e um paraíso na Terra. É isso que você almeja.